Olá, bem-vindos ao banquete da Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Mafrilhan Conroian e estou aqui para te servir. Cada dia uma porção desse meu livro, o Cordeiro, marinado em porções. Então, a porção de hoje está no quinto capítulo dessa quarta parte. Então, se você está chegando hoje aí pela primeira vez, na descrição desse vídeo tem toda a explicação de cada uma das 5 partes e todas elas vão estar gravadas no canal. Você já pode ter a primeira, a segunda e a terceira na playlist disponível gratuitamente para você acompanhar. E agora estamos aí no comecinho dessa quarta parte que diz respeito ao que Jesus nos deu. São 52 virtudes, né, que ele deixou como legado para que a gente tomasse posse e cada vez mais, através delas, conseguíssemos atingir esse nosso objetivo com a dieta do cordeiro, que é alcançarmos os pesos, as medidas, a estatura completa de varão perfeito, que é o nosso top model Jesus. Então, hoje nós vamos seguir com essa da justiça. E um dos meus versículos favoritos da Bíblia está no Evangelho de Mateus, bem no coração do Sermão do Monte, e é este: Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6,33. Depois das primeiras grandes e importantes virtudes do primeiro trio que já vimos, vem aí outro trio que também está na disputa dos primeiros lugares. Porque quando buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, temos fé que podemos esperar todas as demais coisas serem acrescentadas pelo amor de Deus. Aí nós incluímos as três virtudes que vimos nos 3 capítulos anteriores, né? Fé, a esperança e amor. E quando falamos em reino, falamos em governo. E todo governo é governado por leis. Justamente por isso, Jesus nos ensinou também a orar assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E se você não considera a vontade de Deus como lei para a sua vida, eu considero. Eu tenho por lema de vida, sim, não só buscar o reino de Deus e sua justiça, como também buscar a sua vontade, porque eu entendo que a transgressão da vontade de Deus é a maior injustiça que existe. Ou seja, é o que chamamos de pecado, porque todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. João disse isso na sua primeira carta, capítulo 3, verso 4. Logo, isto implica em dizer que quando pecamos, perdemos a paz, a alegria e todas as demais coisas. Por quê? Aí vem o novo trio, que está em Romanos 14:17. Olha o que fala. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha os três aí: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, por isso que uma coisa está associada à outra, ou seja, busque o reino que a justiça vem junto. E muito associada à justiça está a paz, como podemos ver também em Isaías 32:17, que diz: E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Quando então a justiça e a paz se beijarão, Salmo 85:10, pois o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores, Tiago 3:18. Vou abrir um parênteses aqui também para te lembrar.
Todos esses capítulos, todos esses conteúdos, eles são embasados na Bíblia Sagrada. Grande parte nos 4 evangelhos, como eu já falei, mas muitas das falas aqui são referências bíblicas. Quando você lê um livro físico, você visualiza melhor, né? As aspas, as referências na sequência. E às vezes no áudio, né? No audiobook, que é esse que eu estou gravando, pode ficar um pouco, né? Ou cansativo, ou estranho eu ficar repetindo referências bíblicas. Mas é importante, porque não tem outro fundamento para se embasar qualquer ensino bíblico, senão na própria Bíblia, né? Então, até eu começo falando assim de novo: como vemos, a própria Bíblia explica-se a si mesma. Mas antes de prosseguir, quero compartilhar uma experiência pessoal com este último texto de Tiago. Certo dia, lá estava eu tentando ser a justiceira diante de uma falta de justiça que eu queria resolver. E quando vi que o resultado não foi nada bom, fui atrás de uma palavra de Deus e, ao abrir a Bíblia, essa declaração saltou aos meus olhos espirituais, me fazendo entender que eu não semeei em paz o meu fruto de justiça. Não fiz o papel de uma pacificadora, mas de uma guerrilheira. Daí aprendi que a justiça do reino não funciona assim. Vou ler até de novo o versículo que me saltou aos olhos, que Deus me fez entender que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Às vezes a gente quer aplicar justiça, mas não com paz, né? Então o fruto, o resultado não é bom. Outro versículo é de Zacarias 4:6, que também fala: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Por isso que Jesus nos garantiu que quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é outra tríade que daria um bom estudo. Mas, em suma, ou escolhemos a prática do pecado ou a prática da justiça. Os dois não andam juntos, são antagônicos, e dependendo da nossa escolha, virá o juízo, ou para a vida e bênção, ou para a morte e maldição. Por isso que ele fala lá, né? O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Bom, uma vez convencidos pelo Espírito e feita a escolha pela vida e a bênção que herdamos em Jesus, podemos viver essa justiça. Romanos 1,17 fala: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Percebe como tudo está relacionado? Pela fé, que já vimos, fomos justificados, que é o que estamos vendo agora, e isso nos traz paz, prova do amor de Deus. Por isso, estamos buscando crescer e nos edificar nestas bênçãos que Jesus já nos deu, mas que devemos preservar, seguindo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Isso está em 2 Timóteo 2:22. Jesus mesmo afirmou que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Isso está em Mateus 5:20. E como se pode exceder? Filipenses 3:9 responde: não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé.
Esta é a justiça de Deus que em muito excedeu a dos homens. Aqui vem de Deus. Agora vimos que mais uma semente nos foi dada para cultivar, vigiando com disciplina para que este fruto cresça e amadureça na nossa vida. Pois, na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz o quê? Produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Hebreus 12, 11. Essa é a dica. Pecou, arrepende-se da injustiça que cometeu, permitindo ser disciplinado para correção e então poder ouvir: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Hebreus 1:9. Olha, vocês vão perceber, nós estamos aí, né, na quarta, quinta, virtude, mas a gente vai vendo aí um entrelaçar, né? Como que se uma estivesse ligada à outra, uma produz a outra, uma depende da outra, para que a gente de fato tenha todas, né? Tenha tudo. E como eu falei, no fim, nós vamos ver que em vez de buscar aqui justiça, buscar ali a paz, buscar calcular o amor, a gente busca Jesus, que tudo está nele. E é aí por isso que a gente está se alimentando dele, do Cordeiro. Ele tem que entrar inteiro dentro de nós, porque entrando dentro de nós, vai estar todas essas virtudes sendo manifestas por meio das nossas vidas. Amém? Não é isso que você quer? É isso que eu quero também. Então, continuemos juntos, disciplinados, né, rigorosamente em dia a dia, nessa dieta do cordeiro. E olha lá, como eu falei que está tudo entrelaçado, amanhã a virtude vai ser a paz. Então, não vimos como a justiça está ligada à paz? Pois é, amanhã vamos então continuar nessa mesma ideia e eu sei que falar sobre paz, né? Saber que Jesus nos deixou a paz, vai trazer muita paz para a gente, né? O que estamos precisando muito nesses dias aí, por sempre, né? Então, te espero aqui amanhã, ok? Nos vemos, ou melhor, nos ouviremos a palavra, e isso tem o poder de nos edificar, né? De nos transformar. Vamos lá? Deus abençoe, um bom dia para você.